Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Digital Autos, pessoal, começando aqui mais um teste da semana com a Fiat Titano Range Turbo Diesel. Essa aqui é a versão mais cara da Fiat Titano, que na verdade não é tão Fiat assim, porque ela é baseada na Peugeot Landtrek, que foi desenvolvida em parceria com a Changan, ou seja, a Changan Kaizen F70 é basicamente a mesma picape da Fiat Titano. Na avaliação completa eu vou falar de todos os detalhes para vocês, mas hoje a gente vai focar na utilização dessa picape média na estrada. Como será que ela se sai em viagem? Será que bebe muito? Suspensão é molenga, é dura, pula muito, é confortável ou não? Enfim, a gente vai falar de todos esses detalhes, incluindo isolamento acústico. E como vocês bem sabem, nesse trajeto que a gente vai de São Bernardo do Campo até Jundiaí, geralmente a gente aproveita para citar também as assistências à condução. A Titano só tem um recurso em relação a essas assistências de segurança, e é lógico que a gente vai falar deles para vocês, mas infelizmente não temos piloto automático adaptativo, nenhum outro equipamento de segurança ativa, na verdade, né? Vou mostrar um pouquinho do interior aqui para vocês e vamos lá então pegar a estrada com a Titano para conferir como que ela se sai entre São Bernardo do Campo e Jundiaí. Bom, pessoal, pegando aqui a rodovia dos Imigrantes para a gente começar a falar então sobre a Fiat Titano nessa versão Range Turbo Diesel. Como de praxe aqui no canal, primeiro eu falo dos sistemas de condução semi-autônomos. Aqui vai ser bem breve porque ela não tem praticamente nenhum. O que a gente tem é, aqui fica um pouco escondido, mas a gente tem um botãozinho do assistente de faixa. Não vou falar de permanência em faixa, porque ele somente alerta, ele não corrige no volante e nem mesmo nos freios. Alguns carros têm o sistema de correção para ele manter dentro da faixa, mas pelo ABS. Essa aqui não tem nem no volante nem no ABS, tá? É só o alerta. E vale citar que ele funciona a partir de 65 km por hora, ou seja, é para você realmente utilizar numa rodovia, tá? Na cidade ele não vai funcionar. Agora, algo que eu gostei é que quando você desabilita, ele não liga sozinho ao religar a motorização, porque esses sistemas, pelo menos aqueles ativos, né, que fazem mesmo a correção ou até mesmo a centralização, sempre que você desliga e liga o carro, ele ativa novamente. Esse aqui não, desativou uma vez, ele vai permanecer desativado até você ligar novamente. E por que isso é interessante? Porque ele é muito chato. Eu nem estou comendo faixa, eu somente estou próximo dela e ele já fica apitando e aparecendo aqui no painel. E o que que acontece? Se eu estou aqui, por exemplo, vendo a velocidade em digital, quando ele detecta essas faixas que eu estou saindo, quer ver, ó, ele tirou a minha velocidade em digital para colocar ali a Fiat Titano e as duas faixinhas do lado que piscam em vermelho para indicar que você está comendo faixa, né, como a gente costuma dizer. Então é um sistema bastante incômodo. O alerta sonoro em si eu não achei exagerado, mas olha, ele está detectando aqui as duas faixas através da câmera posicionada aqui atrás do retrovisor interno, e aí eu não consigo ver mais nenhuma informação no painel. Infelizmente a gente não tem piloto automático adaptativo, somente convencional, que eu não vou nem mostrar o funcionamento para vocês, porque é muito padrão, a gente já mostrou aqui em outros vídeos também. Não tem frenagem automática de emergência, não tem a permanência em faixa, não tem farol automático, não tem nada disso, mesmo sendo a versão mais cara, que hoje está tabelada em R$ 259.990. Adianto que é até um bom preço, considerando que essa é a versão top de linha, tá? Você pega, por exemplo, nesse mesmo valor, mais ou menos, uma Hilux Standard Power Pack, já com câmbio automático, mas que é muito mais básica. Então, o preço aqui nem é o problema. Mas faltou sim alguns sisteminhas, pelo menos uma frenagem automática ou um piloto automático adaptativo, conhecido como ACC. E depois daquele trânsito padrão em São Paulo, finalmente pegando a rodovia dos Bandeirantes, que é o nosso foco de teste aqui com a Fiat Titano na versão Range. Como vocês bem sabem, aqui no começo do percurso de entrada, eu geralmente reseto o trip de consumo para a gente ver quanto o carro gasta num percurso 100% de rodovia. Porém, esse carro só tem um trip resetável. Então, se a gente resetar essa informação, a gente vai perder a média total do percurso entre São Bernardo e Jundiaí. Depois eu vou falar um pouco melhor de consumo para vocês em relação ao que eu já testei desse carro
mas infelizmente aquele trecho que a gente sempre costuma fazer essa média de consumo, infelizmente a gente não vai conseguir, somente no trajeto total mesmo. E aqui no começo do vídeo eu já quero pedir para vocês, deixa o seu like aqui embaixo, porque essa é uma forma de retribuição que vocês podem dar para o nosso canal. Quando você deixa o seu like, o YouTube entende que você curtiu esse vídeo e te passa a recomendar mais vídeos do nosso canal e mais do nosso trabalho para outras pessoas. Ao longo do vídeo, se você não gostar dele, é só você retirar o seu like. Fechou? E aproveita também e dá aquela hypada no vídeo, que é uma função nova aqui do YouTube, totalmente gratuita e que ajuda muito o nosso canal. Agora vamos então falar dessa versão mais cara da Fiat Titan. Eu sempre começo aqui citando o conjunto mecânico, e ele traz aqui um motor 2.2 turbo diesel, que é o mesmo da Ducato, né? Então um motor já bem confiável no mercado, já tem bastante peças, é um motor que não costuma dar problema, então isso é um ponto positivo aqui para Titan. Ele rende até 180 cavalos de potência, com um torque de 40.8 kgfm. O torque, pelo menos, ele chega a 2.000 rotações, ou seja, você não precisa subir muito o giro para ter esse torque máximo disponível. Isso é uma característica bem padrão dos motores a diesel, né? Eles costumam entregar um torque realmente em baixas rotações. E esse pro off-road também é muito importante. E a transmissão utilizada aqui é uma automática convencional de 6 marchas, então conjunto mecânico bem padrão. Qual que é o problema, digamos assim? 180 cavalos e 40.8 de torque são números bem abaixo do mercado. Todas as outras picapes médias possuem mais potência e geralmente também mais torque. Tudo bem que ela tem um preço bem convidativo, como eu falei para vocês, 260 mil reais, mas ainda assim deveria ter um pouco mais de potência e torque. Se o desempenho é ruim ou não, a gente vai testar isso saindo do pedágio, onde a gente sempre testa ali mais ou menos a partir de 30 km por hora na retomada até 120. Mas o que eu posso dizer é que andando aqui de forma tranquila, ela parece estar se arrastando um pouco. E isso não é tanto por conta do desempenho, mas sim por causa dos pneus de uso misto. Você tem que pneus bem grandes, são de uso misto em todas as versões inclusive, ou seja, ele é mediano na terra e mediano no asfalto, ele não é perfeito em nenhum dos dois. E por conta disso, por causa do tamanho deles e tudo mais, eles arrastam um pouco, né? É diferente daqueles pneus de uso urbano, que eles têm uma rodagem mais linear, menos barulhenta também, né? Então, principalmente na cidade, você sente ela como se estivesse arrastando um pouquinho, como se estivesse, por exemplo, na lama o tempo inteiro, sabe? Você sente ela um pouco agarrada, digamos assim. E é lógico que a gente precisa falar também sobre tração. Ela é prioritariamente traseira, mas você pode selecionar aqui no painel, por um comando eletrônico, a tração 4x4 high, ou seja, alta, ou 4x4 low. E ela tem também o bloqueio do diferencial traseiro. Então isso, para uma condição 4x4, é realmente muito interessante, vai te ajudar muito. E às vezes, mesmo sem colocar tração 4x4, somente ligando o bloqueio traseiro do diferencial, você já vai conseguir sair do obstáculo que antes você não conseguia. Então realmente faz total diferença. E lógico que aqui a gente está em modo 4x2, porque estamos testando o carro no asfalto. A tração 4x4, tanto a high quanto a low, você deve ligar somente em pisos de baixa aderência, então terra, areia, lama e coisas nesse sentido. No asfalto, sempre 4x2. Isso nesse carro porque ele não tem o bloqueio do diferencial central. Em picapes que tem, geralmente você pode utilizar também a tração 4x4 no asfalto. Apesar de não fazer muito sentido, você tem essa opção. E lembrando que a tração aqui da Titan, ela tem uma distribuição sempre de 50-50. Então ela não faz uma jogada entre 60% na frente e 40% atrás, ou outras proporções. É sempre metade da tração na frente, metade da tração atrás, quando você liga, é claro, o 4x4. Agora eu quero aproveitar para falar para vocês sobre suspensão. E aqui a gente tem um ponto bem crítico dessa picape média. A gente tem aqui na rodovia um piso muito mais plano, com menos desníveis, e mesmo assim, eu não sei se vocês conseguem perceber através do vídeo, mas ela vibra muito, ela pula muito, ela realmente treme toda a carroceria. Inclusive vai um abraço aí pro João Brigato, que apelidou esse carro aqui de saltitano,
porque realmente ela vai saltitando aí pelas ruas. Então a suspensão é um ponto que a Fiat deveria ter trabalhado melhor. Talvez seja por questão de projeto do carro mesmo, ou a Fiat quis focar muito numa utilização de transporte de carga, que na verdade é um pouco do foco desse carro, não nessa versão Range, que eu já adianto para vocês que eu acho que ela não faz muito sentido, mas nas versões Endurance, no máximo até a Vulcano, que é a intermediária, você tem uma proposta muito mais de trabalho. Então ela carregada provavelmente vai ficar um pouco melhor. Agora ela vazia realmente pula igual um cabritinho, e isso incomoda bastante. E falando sobre a direção, ela vibra muito também. Aqui, por exemplo, a gente tem uma estrada bem reta, bem linear, sem muitos buracos. Então ela não incomoda, né? Mas você pega qualquer desnível, por menor que seja, e você vai perceber uma grande vibração aqui no volante e também a carroceria inteira pulando, principalmente a traseira, porque a caçamba é mais leve, né, quando ela tá vazia, e aí acaba pulando muito. Inclusive essa picape tem na sua suspensão um feixe de molas lá na traseira, assim como praticamente todas as outras picapes médias, com pequenas exceções. E como eu disse, para trabalho isso é excelente, mas fica desconfortável. E a direção, ela é hidráulica, por incrível que pareça. Você tem aqui 260 mil reais, é a versão mais cara e não tem uma direção elétrica. Então você percebe ela um pouco mais pesada, e aqui na estrada ela não tem aquela função progressiva, ou seja, a mesma leveza que você tem na cidade você tem na estrada, ou a mesma dureza, né? Você não tem uma alteração da rigidez, ou seja, aqui ela fica um pouco, ó, mole. Ela também não é direta, né? Se vocês separarem, ela tem uma certa folga aqui, né? Ela não aponta muito o carro como em alguns modelos, digamos que um pouquinho mais esportivos, não necessariamente voltados à esportividade, mas que tem uma dinâmica um pouquinho mais apurada. E sinceramente, aqui a 120 nem tanto, mas essa picape em altas velocidades, ela te passa bastante sensação de insegurança, principalmente quando você pega os desníveis, que aí você dá aquela flutuada, ou você vibra muito aqui dentro, então você não tem uma sensação de estar muito seguro nessa picape em velocidades mais altas. E falando sobre isolamento acústico, antes da gente chegar ali no pedágio, eu não achei tão ruim. Para uma picape mais voltada ao trabalho, achei legal. Agora entra um pouco de barulho de vento, até por ser uma picape média, ela é bem grande, ela é mais alta, então você tem uma incidência maior contra o vento, né? Então não tem jeito, você escuta sim o barulho de vento. Os pneus eu esperava que fizesse até mais barulho pelo tamanho deles e por serem de uso misto. Eles fazem, mas não achei exagerado. Agora, o barulho de motorização, aqui na estrada você não escuta tanto. Na cidade você percebe mais porque é um motor turbo diesel, então ele já tem uma característica de um ruído maior. E eu particularmente gosto do barulho do diesel, então não me incomoda. Pessoal, saindo ali do pedágio, vamos testar então o desempenho, mas antes quero lembrar para vocês que essa picape tem 2.150 kg. Então a gente tem uma picape aqui que não é tão leve. Vamos descobrir se esses 180 cavalos são suficientes para trazer um bom desempenho para Titano Range. Pessoal, vamos lá então. Aqui é 30 por hora, pé no fundo, tá no modo esporte. Ó, deu uma reduzida aqui, hein? Ó, agora o barulho do motor entra bastante aqui na cabine. E 110, 120. O que a gente pode concluir? Não é um desempenho muito legal. É péssimo? Não. Mas também não é bom. Eu acho que ele é mediano. Lembrando que eu estou aqui sozinho dentro do carro, sem carga nenhuma na caçamba, então a gente está na configuração, digamos que mais leve possível. Se você colocar carga aqui ou puxar um reboque, ela tem uma capacidade de até 3.500 kg de reboque, ela vai sofrer bastante, com certeza. Aqui numa subida, ó, 100 por hora, pé no fundo, ó, mesmo no modo esporte ela demorou para reduzir. 115 agora, 120. Então é um desempenho somente ok, ele só é satisfatório, mas eu esperava mais. Nas outras picapes com certeza você vai ter um desempenho melhor, sobretudo na Ranger V6 e também na nova Amarok V6, que aí são muito mais potentes. Mais ou menos por aqui é onde eu costumo falar para vocês como que ficou a média somente de estrada.
Como aqui a gente não pôde resetar, vou comentar com vocês o que eu geralmente fiz. Rodei bastante na estrada com esse carro, inclusive nesse trajeto aqui eu já passei antes, e ela faz ali tranquilamente seus 11,5 a 12 km por litro, andando de forma bem tranquila. Para uma picape média, apesar de ser a primeira que a gente testa aqui no canal, posso dizer que é uma boa média sim. A economia de combustível acho que é um ponto positivo aqui da Titano, tendo em vista o seu tamanho e o seu peso, são mais de 2 toneladas. Então fazer aqui seus 12 km por litro na estrada, eu acho muito bom. Comentem embaixo o que vocês acham dessa média. E chegando ali em Jundiaí, a gente vai conferir, olha o quanto que ela vibra, pessoal. A gente vai conferir o percurso total, quanto que ela fez de consumo. Bom, pessoal, agora eu quero mostrar para vocês em funcionamento o HDC, Hill Descent Control, ou seja, o assistente de descida, né? Vamos testar na prática. A gente tem uma descidinha bem íngreme aqui, a gente já testou isso também com outros modelos, chegou a vez de testar com a Titano. Vamos acionar aqui, lembrando que ele pode ser acionado até 50 km por hora e o funcionamento dele é entre 8 e 35. Se você passar de 80, aí ele vai desabilitar e você vai precisar apertar o botão ali novamente, tá? A gente aparentemente consegue controlar pelos pedais, vamos ver, ó. Vou soltar completamente o carro. Ó, ele está piscando ali no painel e está mantendo ali mais ou menos 10 km por hora. Ele está fazendo sozinha a frenagem. Vamos acelerar um pouquinho, ó. Ó, ele pegou um pouquinho de velocidade, mas voltou ali para os... Ó, agora está em 12 mais ou menos. Então pelo pedal a gente consegue controlar um pouquinho. Vamos frear, ó. A gente escuta o ABS funcionando bem, ele voltou ali para casa dos 9. Então a gente vê que é um sistema que funciona muito bem. Em alguns casos, é um sistema que vai fazer uma frenagem muito mais eficiente do que se o motorista estivesse fazendo. Então não é um recurso assim extremamente útil que você vai usar a todo momento, mas é legal que tenha e a gente vê o que realmente funciona. Fiquem tranquilos, pessoal, porque esse trajetinho aqui a gente fez depois de passar por Jundiaí. Então essa parte aqui do HDC não interfere nada no nosso trajeto de consumo entre São Bernardo e Jundiaí. Chegamos aqui no final do nosso trajeto em Jundiaí. Eu vou fazer para vocês um resuminho das minhas impressões ao dirigir a Fiat Titano Range Turbo Diesel nesse percurso de São Bernardo até Jundiaí, com foco na estrada, obviamente. Posso dizer para vocês que eu não gostei muito. Não achei ela horrível, mas é ruim. Infelizmente, a Fiat acho que não fez um trabalho tão legal aqui no caso da Titano. Tudo bem que são segmentos diferentes, mas a gente já veio para cá com duas versões da Fiat Toro, que é mais barata e é um carro muito mais gostoso de dirigir, muito mais equilibrado. Aqui você tem vibração no volante, a suspensão pula demais, você sente a carroceria toda vibrando, então não é legal. Mesmo nos desníveis mais baixinhos, menos relevantes, ela tem bastante dessa vibração. Outra coisa, desempenho, como eu falei, não é super decepcionante, mas falta. Por conta desses pneus grandes de uso misto, você também sente ela se arrastando um pouquinho na estrada. Na cidade acho que mais ainda, porque você está em velocidades mais baixas. Você tem aqui pneus mais cravudinhos, né, que são bons para terra, mas no asfalto são um pouco até barulhentos. Sistema de som e central multimídia também não são muito legais, apesar de não serem péssimos, também não são bons. E outra coisa importante que eu acabei não falando para vocês é sobre o sistema de freio. Ele é um pouco borrachudo. Na dianteira ele é disco ventilado, traseira é do tipo tambor, bem que poderia ser disco já nas 4 rodas, né? Mas a questão é que quando você pisa no pedal, ele parece demorar um pouquinho para responder. Ele não é aquele freio tão direto. Realmente parece ser borrachudo. Você sente isso ao pisar no pedal. Agora vamos conferir como que fica o consumo de combustível nesse trajeto. Lembrando, só vou adiantar uma coisa para vocês. Conseguem ver ali o logo da Peugeot na pinça de freio? Justamente porque essa picape, em sua essência, ela não é Fiat, né?
ela é sim a Peugeot Landtrek. Vamos então para nossa média de consumo. Não entendo porquê, mas quando você está com o carro parado, ele fica mandando você acertar o volante. A gente tem aqui uma velocidade média de 57 km por hora, lembrando que a gente pegou bastante trânsito em São Paulo, inclusive acidente ali na Marginal. E o percurso que a gente resetou, 78,3 km, a gente rodou em 1h20. Algo que eu gosto desse painel, apesar dele não indicar o consumo instantâneo para você, aqui ele não fica contando o tempo somente com a chave ligada. Praticamente todos os outros carros da Stellantis, mesmo com o motor desligado, se você tiver aqui com o primeiro estágio da ignição ligado, aí ele vai continuar contando o tempo e abaixando a velocidade média. Aqui não, aqui ele funciona corretamente. Então, 1h20, 78,3 km, média de consumo, obviamente, no diesel, 11,1 km por litro. O que eu acho disso? Lembrando que a gente veio em modo normal, mas você tem também o modo Eco e o modo Sport. O modo Sport a gente utilizou somente naquela acelerada. E falando em acelerada, eu acho legal esse consumo de 11,3, justamente por conta disso. A gente deu algumas aceleradas para mostrar o desempenho, então a gente pegou bastante trecho de cidade e trânsito, então a gente não está na condição mais ideal para o consumo de combustível, apesar de estarmos aqui com a picape vazia. Quando a gente testar mais picapes médias, a gente vai ter um padrão melhor de comparação do consumo de combustível, mas posso dizer sim que a Fiat Titano Range é econômica. Mas agora que vocês já sabem a minha opinião, eu quero saber também a de vocês. Então comenta aqui embaixo o que vocês acharam da Fiat Titano Range 2.2 Turbo Diesel, que é a primeira picape média da Fiat no mercado brasileiro. E é claro, se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.